estudar o capítulo As Almas Gêmeas. Então vamos começar, né? No outro dia, Inocência e Maria vieram acordar-me juntamente com Alice, que trouxe o creme de frutas. Depois de alimentada, coloquei um bonito vestido que estava no armário. Parecia uma roupa que eu usava antes de vir para cá. Então a gente já abre um parênteses para observar que, assim como lá em Violetas na Janela, Patrícia nos relata das roupas plasmadas, muitas idênticas às da Terra. Como a gente continua de onde nós paramos, nós levamos também os mesmos gostos. Então é muito comum, né, que uma vez socorrido e amparado, a gente encontre, né, um guarda-roupa com as nossas peças favoritas, né, e adequadas para o ambiente, tá? Quando cheguei a uma sala azul clarinha e com lindos quadros na parede, Irmã Serena veio cumprimentar-me. Fiquei sabendo que era dirigente do Casarão da Esperança e que ali se encontrar Vamos de novo, né? Que eu me perdi. Fiquei sabendo que era dirigente do Casarão da Esperança e que ali se encontrava ali já se encontrava havia cerca de 50 anos. Desde que desencarnara. Já poderia ter ido morar na cidade, mas só se afastava de seus pacientes quando ia em missão de socorro ou de instrução. Embora o seu cargo fosse o mais alto ali dentro, era ela quem mais trabalhava. Muito simpática, bonita e agradável, deu-me as boas-vindas e desculpou-se por não ter ido antes ao meu encontro. Mas soubera que eu estava rodeada de pessoas queridas e que meu caso não era grave. Disse que, em breve, nos iríamos falar para decidir o que haveria de ser feito logo após o meu restabelecimento. Apertou minha mão com entusiasmo, mas foi chamada por um enfermeiro que necessitava de sua presença na chegada do Dr. Amaro com alguns sofredores. Pediu desculpas e foi-se. Então, nós vamos abrir mais um parênteses e fazer uma comparação que, assim, né, como Teresa vem relatando aqui, né, a questão de que dos dirigentes, nós vamos comparar isso aonde? Nós vamos lá no nosso lar, né? Comparar quando o André Luiz é aconselhado a ir falar com os governantes, né? E ele se assusta e diz o seguinte: mas um governante vai me receber, né? E aí, eu não lembro se foi o Lísias que disse para ele, eu não sei quem que foi, mas que disse para ele, aqui não foi o Lísias não, foi aquele senhor, né? Que estava de uma certa forma dando um conselho para ele, eu acho que foi também, não sei. Tantos detalhes, a gente às vezes não consegue gravar tudo, mas a gente consegue gravar o principal, né? Que ele vira e fala aqui, os governantes dão o exemplo, né? Então, essa é a ideia que a gente também quer trazer para a gente, né? E por onde a gente está inserido, né? Quem entende um pouco mais se doa um pouco mais. Quem consegue trabalhar um pouco mais, trabalha um pouco mais, né? Para que o bem comum ali onde está inserido, né? Porque a gente possa formar de fato um conjunto, uma equipe e se sobressair. Né? Isso é muito importante, né? Não só no mundo espiritual isso funciona, mas isso precisava funcionar aqui na Terra também. Né? Ainda hoje eu estava vindo pensando, gente, o pessoal a Terra tá toda muito conturbada, tá uma bagunça, uma confusão, né?
que a gente não sabe, às vezes você olha no todo, você fala, nossa senhora, parece que tá todo mundo sem rumo, né? Porque são de fato tempos difíceis, né? A Terra passa aí, a Terra está passando, né, de expiação e prova para a regeneração, né? Então ela tá nesse período transitório, né, e tá tudo bagunçado mesmo, né? E nessa bagunça, muitos ainda se esquecem de Deus, né? E aí fica pior, né? A gente esquece de pegar o nosso olhar e voltar para Deus, né? Isso é todos nós, eu também, viu, gente? Eu também me incluo aí perfeitamente. Porque às vezes, na correria do dia a dia, né? A gente vai... É automático, né? E eu não me esqueço de Deus, hora nenhuma. Até que essa parte de esquecer de Deus, não, mas muitos estão se esquecendo, né? E Deus, nós temos que lembrar que Ele é o governante, Ele já nos deu o exemplo, Ele está no comando de tudo, e nos momentos mais difíceis nós precisamos recorrer a Ele para que nós possamos aguentar ficar de pé. Porque tá difícil, né? Tá difícil. Mas o que a gente não pode deixar jamais é que, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, né, a gente desistir de persistir, desistir de ajudar, desistir, né, de concretizar aquilo que nós acreditamos. Tá? Então, cabe aí também aqui essa reflexão. Em seguida, muita gente conhecida entrou na sala. Pessoas que eu até havia esquecido, ou que nem soubera que já se encontravam deste lado, vieram ao meu encontro. Foi muito bom e emocionante revê-las e poder abraçar tantos amigos. É o reencontro, né, gente? Nossa, quanta gente conheci durante minha vida. Ainda bem que não fizera inimigos. Já imaginou se todos os que estavam ali não gostassem de mim? Porém, a alguns deles eu senti a necessidade de me desculpar por algo que havia falado ou até mesmo por fofoca que ajudei a alimentar. Ninguém queria saber de choradeira, mas ainda assim precisava pedir desculpas e o fiz. Em compensação, um monte deles também veio desculpar-se. Então, gente, por que isso? A gente fala, né, que o perdão, ele é libertador. E às vezes, né, há uma necessidade tão intrínseca na gente que enquanto você não pede o perdão, você não consegue seguir mais livre. E isso, né, não é só para desencarnado, é para a gente também, né? Às vezes a gente tem uma determinada situação com uma determinada pessoa, né? E eu sempre digo isso aqui, a gente não precisa, né, querer a convivência diária com aquela pessoa, mas é preciso liberar essa carga negativa, né, para que nós possamos seguir, porque essa necessidade fica dentro da gente, fica corroendo, né? Aquela coisa que fica ali dentro e fica corroendo. Então é preciso resolver para que a gente possa seguir mais leve. Ah, já passou. Agora estamos todos aqui, graças a Deus. Foi em meio àquela alegre reunião que vi uma mocinha muito bonitinha vir até mim. Fui atraída sem querer pelo olhar de Armando. Adivinhei que era a jovem, sua ex-noiva, que morrera no dia do casamento antes de ele me conhecer. Confesso que tive uma ponta de ciúmes, mas tirei da cabeça aquele sentimento sem propósito. Nós duas nos abraçamos sem palavras. Senti que Lucinda, esse é o seu nome, e ele eram espíritos afins.
Nossa programação de reencarne fizera que nos casássemos, mas era por ela que Armando sempre foi apaixonado. Lucinda agradeceu-me o cuidado e a paciência com seu amado. Naquele instante, eu percebi que nada mais me prendia ao meu ex-marido. Nossa missão juntos tinha sido cumprida. Então, gente, olha aí para vocês verem, né? A questão dos espíritos afins, né? O que são espíritos afins? Estão ali não só na mesma vibração, mas espíritos que se completam muito entre si, né? E tendem a seguir muito junto na eternidade. Então é muito comum, né? O nosso projeto reencarnatório, a gente vem, né, com determinada pessoa. Por quê? Porque nós temos débitos ali, né, dentro um com o outro, dentro com os filhos que virão, conosco os filhos que virão terão as oportunidades que precisam para crescer, ou então para reparar algo, ou então para poder aprender mesmo no todo, né? Naquela situação que a gente sabe lá, de cada erro, de cada ato negativo, né? O que a gente é necessário fazer, né? Arrepender, reparar, expiar e por aí vai, né? Então se monta um projeto reencarnatório de acordo com as necessidades de cada um, né? Porém, depois de terminada essa encarnação, esse projeto reencarnatório ter findado, é muito comum, né, que um e o outro, né, às vezes não eram espíritos afins e tem, né, um amor fraternal mais forte, né, que caminha junto ali durante uma eternidade, tá? Então, muitos podem aí, eu desencarnei, olha, cheguei aqui, o meu companheiro, que era meu companheiro, né, tem um outro espírito, né, que é afim e que segue com ele a eternidade, e eu achando que, né, então isso não existe. Isso foi bem relatado, né, para quem assistiu também, na novela Viagem, né? Quando a Diná desencarna, encontra o Otávio lá, né? Vê também que a esposa do Otávio terrena, a Júlia, também se encontra lá, gera aquele ciúme danado, né? Porém a Júlia só tinha um plano reencarnatório de estar com o Otávio naquela encarnação. Mas ele não era o espírito afim ao qual ela já seguia há um bom tempo aí no caminho da eternidade, né? Então, são comparações que a gente vem trazendo, né? Para que possa aflorar mais aí o entendimento. Quem assistiu a viagem aí deve lembrar, né? Restava uma sólida amizade, muito respeito e gratidão recíprocos. Lucinda insistia em dizer que eu fora muito bondosa com eles dois e que, se não fosse pelo cuidado e respeito que eu tinha com Armando, na certa ela não teria tido descanso, pois demorou muito a aceitar a separação. Eu estava um tanto sem jeito, embora simpatizasse com seu jeitinho delicado e afetuoso, mas não era normal nem fácil abraçá-la. Lutei contra meus sentimentos desencontrados. Fui o mais amiga possível, mas o senso de posse em relação a Armando ainda era muito forte. Afastei-me dos dois e retomei a alegre conversação com os outros parentes e amigos. Alice veio chamar-me para o repouso. Um tanto a contragosto, voltei para o meu quarto. Um vazio teimava em permanecer dentro de mim. Tinha de me acostumar com as novidades. Chamei-a e ela me atendeu prontamente. Alice, não aguento mais ficar parada, deitada nessa cama. Estou me sentindo inútil. Sempre fui trabalhadora. Minhas mãos nunca descansaram. E agora eu gostaria de fazer alguma coisa. Não me importaria nem se tivesse de fazer faxina. Só não quero ficar parada. Vou passar o seu desejo para a irmã Serena.
Tenho certeza de que ela ficará feliz por isso. Um pouco mais tarde, andei pelo jardim em companhia de meus irmãos, que deveriam partir naquele mesmo dia. Tinham vindo apenas para me ver. Ao ficar a sós com Maria, ela sugeriu que fôssemos rezar. Aqui também a igreja, ninguém muda bruscamente ao fazer a passagem. Temos um local de preces. Eu estava precisando disso. De certa maneira, tinha ficado perturbada por encarar Lucinda. Ela fora uma sombra à nossa felicidade, não por sua culpa, é claro, mas Armando chorava constantemente a sua perda. Embora ele tenha sempre me respeitado, a imagem dela permanecia entre nós. Cada vez que ele ouvia uma música sertaneja, os seus olhos marejavam por ela. Estava me defrontando não só com Lucinda, mas com meu ciúme. Nunca me senti amada por ele. Porém, enquanto vivemos juntos, Lucinda era apenas um fantasma. Tinha rezado muito para ela se afastar dele. Agora, ela era real. Os dois se amavam. Eu casei apaixonada por aqueles olhos verdes, contudo, em curtíssimo espaço de tempo, percebi que ele queria unicamente uma esposa, amiga e companheira. O seu coração já estava preenchido, e isso ele deixou sempre bem claro. Não fui feliz ao lado dele como sonhava antes de casar. Foram anos de sofrimento para ambos. Houve momentos em que somente tínhamos um ao outro para nos apoiar. A árdua luta pela sobrevivência e a falta de carinho enrijeceram meu coração. Os constantes cuidados com a saúde de Armando, de certa forma, fizeram dele mais um filho do que um marido. Tudo tem um motivo, Tere. Era minha irmã Maria falando amavelmente. E ela prosseguiu. Hoje eu sei porque amarguei uma vida solitária durante os 80 anos em que vivi lá embaixo. Precisava dar valor à família. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui, só para comentar, né, essa questão de Teresa, né? E depois dela encontrar e ver aí a alma afim, né, de Armando, ela fica, né, mais reflexiva, né? O que era antes um fantasma agora se torna realidade. E aí vem-se então a necessidade de enfrentar e encarar determinados sentimentos. E nós podemos começar a encarar determinados sentimentos e situações desde agora. A gente sabe que não é fácil, mas a gente vai fazendo o exercício diário na seguinte posição. Nós não pertencemos ao outro, o outro também não nos pertence. Nós estamos aqui nessa vida temporária, a gente não sabe o que será depois. Então nós precisamos trabalhar o ciúme quando necessário, trabalhar o egoísmo e trabalhar esse sentimento de posse em relação ao outro. Quantos companheiros, companheiras, né, já desencarnaram e as pessoas continuam, né, com aquele sentimento de posse. A gente não fala que tem que esquecer do que viveu, não é isso, né, porque isso é impossível. Apagar o nosso passado, as experiências vividas, as sensações, né, que cada um sentiu, isso não se apaga jamais. Mas nós precisamos trabalhar dentro de nós que nós não somos possuidor do outro. E o outro não é propriedade nossa, né? Que cada um precisa trilhar um caminho ao qual foi destinado. Tudo passa aqui na Terra, porque nós estamos ainda em expiação e prova, né? E tudo que é prova e tudo que é expiação, ele é temporário. E nós precisamos ter consciência disso, né?
Então, o que hoje nós temos posse de objetos, de casa, de uma vida, isso vai passar. Essa situação que a gente vive, seja uma situação muito boa, seja outra mais ou menos, ou com uma situação muito ruim, né? Seja ela em qualquer âmbito de nossa vida, isso também vai passar. Porque tudo na Terra é transitório, é temporário, inclusive os nossos amores, seja maritalmente, seja com os nossos filhos. Nós, né, vamos continuar levando, principalmente nossos filhos, né? Filhos são o quê? Laços muito fortes, laços, né, de muito provável muitas reencarnações juntas, com papéis diferentes, purgando o que precisa purgar, vindo aprender o que precisa aprender, mas nós também precisamos entender que não são nossa propriedade. Nós somos donos e proprietários apenas do nosso destino, do nosso espírito, das nossas ações, das nossas condutas. Porque o que é do outro cabe tão somente ao outro. E aí vem a irmã dela, Maria, dizer que tudo, né, tem um porquê. Né? E ela disse que depois ela entendeu o porquê de uma vida solitária, 80 anos, quando passou pela Terra. Ou seja, um dia para ela. Por que ela passou uma vida solitária? A gente vê muito, né? Pessoas que passam uma vida inteira, né? Não são todos, né? Mas a maioria, né? Que são aí solteiros a vida inteira. Voltou, gente? Voltou? Cris, eu sei que se manifestou primeiro aí, voltou? Vou só esperar o pessoal dar retorno para mim, para que eu não fique aqui falando em vão, né? Voltou? Gente, me dá um retorno para ver se voltou. O último comentário que eu tô vendo, trava e volta. Não, pra mim deu só uma travada aqui e aí voltou. Eu não vi travando e voltando ainda não, viu? Travou, aí reconectou e voltou. Voltou, né? Tá oscilando, Cris? Tá. Campanha, né? Mas vamos continuar. É o que nós temos pra hoje, né? Então, eu tava falando, gente, que aí vem Maria, a irmã de Teresa, e fala, né? Que agora ela entende o porquê de 80 anos passando uma vida solitária. Então, chegou para ela essa resposta, ela já tinha essa resposta. E por que foi, né? Por quê? Porque ela precisava aprender a dar valor, né? À família, né? Então, o que muitos aí falam que seria um karma, mas não é karma, né? É uma missão a qual ela veio experimentar na carne. Provavelmente desperdiçou inúmeras chances, né, com a família, ou destruiu-se muito a família. Então vem com, né? Agora você vai sem família, para que você possa aprender a experimentar na carne o que é valorizar de fato, né, uma família.
tá? Vamos prosseguir aqui no relato de Maria. Maria, você sempre foi tão boa, tão honesta, sofreu tanto, foi enganada, abandonada e nunca teve seu amor correspondido. Eu pedi para ser assim. Precisava aprender o valor de ter ao lado um parceiro para compartilhar. Em outras vidas, não valorizei o companheirismo, a família e por isso fiquei só. Mas Deus foi tão bom que minha casa na terra, nos últimos anos, vivia cheia de gente. Você era muito caridosa. Aquelas pessoas necessitadas que eu recebia em meu humilde lar apenas precisavam do carinho represado dentro de mim. E graças a Deus tive paciência para ouvir os seus dramas e até as fofocas que muitas mulheres vinham contar-me e que nunca passei à frente. Elas desabafavam comigo e eu só ouvia e aconselhava quando pedia minha opinião. Isso foi um presente de Deus. Era para eu terminar meus dias completamente solitária, mas o amor que pude externar fez com que eu ganhasse esse pedacinho de paraíso aqui onde estamos. E na terra, muita gente sentiu minha falta. Obtive companhia e amor em vez de solidão. Hoje penso em retornar, mas ainda é cedo. O que sei, entretanto, é que em uma nova vida terei meu lar. E na certa estarei ao lado de quem amei e não honrei no passado. Ela concluiu, cheia de esperanças no porvir. Pensei em um homem ao qual ela dedicara um amor impossível enquanto esteve encarnada. Ela me olhou como se soubesse o que passava pela minha mente, mas nada disse. Não sei como encarar Lucinda, falei. Como uma filha de Deus igual a você. Portanto, uma irmã. A imagem dela perturbou demais meu casamento. Armando sempre fez questão de deixar claro que nunca a esqueceria. Terei, para que amargar os dramas do passado? Ele pode ter errado com você, mas como exigir perfeição de alguém? Imagino que Lucinda deve ter sofrido pela separação justamente no dia do casamento. Mas ela morreu. E a morte existe, Terê? Não. Então, concluiu Maria, pensei na continuidade da vida após a morte, no trágico desenlace de Lucinda na separação bem no dia do seu casamento. É verdade, deve ter sido terrível para ela ter se afastar tão bruscamente do noivo amado e 5 anos depois presenciar o casamento dele comigo. Eu não pensei nisso. Sempre vi Lucinda como uma morta a ser esquecida. E agora que estou desse lado da vida, percebo quanto ela sofreu pela separação repentina. E isso é muito inerente a nós, né, gente? Às vezes, egoístas que somos, a gente tende a olhar só o nosso lado, né? É muito isso mesmo, né? Então, quando a gente tem um ente, né, tão querido nosso desencarnado, que nós também possamos olhar o lado dele. As minhas ações de hoje, será como que está refletindo? Né? Será que ele está bem por isso? E o lado dele, como fica? E não só olhar o meu, né? Deixarmos, né, de ficar pensando essas coisas que a gente pensa, né, sobre o outro, de achar que o outro é propriedade nossa, meu isso, meu aquilo, mas o meu com a intenção de posse. Já é tempo de desatarmos esses laços. Não de esquecer. Não de deixar de amar o outro como um ser fraternal. Mas de desatar esses laços de posse, do querer.
do querer satisfazer o nosso ego, independente do que vamos sacrificar do outro. Isso é muito grave. O outro precisa seguir. O outro veio, cumpriu com o seu projeto reencarnatório e seguiu. Na oportunidade, nós estaremos juntos novamente, tirando todas as nossas dúvidas, tendo todas as nossas respostas. Então eu não preciso ficar com o sentimento de posse, querendo segurar o outro o tempo inteiro do meu lado como se ele fosse uma propriedade minha, porque isso não existe. E aí a gente faz o exercício da empatia, se colocando, no lugar do outro, para a gente poder saber como que o outro estaria sentindo se fosse o inverso. Tere, falou minha irmã, com a compreensão que sempre teve. Enquanto estamos encarnados, não avaliamos os sentimentos de quem desencarna. O espírito não muda de pensamento só porque se libertou do fardo carnal. Pelo que fiquei sabendo sobre Lucinda, ela sofreu muito por ter desencarnado justo na data tão ansiosamente esperada, a do casamento. Ela e Armando eram parceiros de há muitos séculos. São espíritos afinados pelo amor. Os dois haviam combinado por necessidade urgente de evolução a tragédia daquele dia. Contavam com você para ampará-lo no sofrimento 5 anos depois. Você conseguiu porque tinha seus deveres com Armando, que outrora em outra encarnação foi seu filho desprezado. E nesta você teve a oportunidade de resgatar suas dívidas, aceitando a difícil incumbência de ter ao seu lado um marido, embora honesto e trabalhador, mas sem o amor que você na outra vida não fez por merecer. É só isso que sei. Você poderá conversar com Armando. Foi ele quem me contou isso durante uma vigília que fazíamos em seu leito de doença naquele hospital em São Paulo. Ficamos ambas caladas. Alguma coisa me dizia que ela estava falando a mais pura verdade. E mais, eu já sabia de tudo isso. Não sei como, mas sabia. Fiquei emocionada. Senti que Deus me havia ofertado um presente, ou melhor, um remédio, um tanto amargo, mas de forte efeito curativo. Enviei um pensamento de amor tão grande para o meu ex-marido que vi seu rosto sorrindo e tive a certeza de que naquele instante nós estávamos comunicando de uma forma estranha para mim, mas natural para ele. Armando enviou-me um beijo que recebi na face. Vi também o rosto feliz e agradável, decidido de Lucinda, prometendo amar-me para sempre. Minha irmã, tem razão. Não adianta nada guardar mágoa, falei. A mágoa é uma inutilidade muito pesada. Eu gosto de ser feliz, Maria. Se pudesse, esqueceria as dificuldades do passado. Esqueceria tudo o que me fez sofrer. Mas meu medo é que devo ter feito muita gente infeliz. Mas se fiz, peço perdão a Deus, pois não me lembro. Peço perdão até por não me lembrar. Neste momento, estou radiante de felicidade, porque a vida continua. Armando não é aquele homem sofrido e amargurado de outrora, e sinto-me amada por ele e por Lucinda. E, se não fosse a saudade imensa dos meus filhos, eu iria querer que nada mais mudasse. Que bom que Deus existe. Maria sorriu daquele jeitão alegre que eu conhecia bem. A vida é melhor do que pensávamos, não é mesmo? Maria. Valeu a pena a vida dura que nós tivemos. Sempre agradeço a Deus por tudo o que passei. E assim a gente encerra, esse capítulo aí, Almas Gêmeas, E a gente vem
com a seguinte reflexão: por mais penoso que seja o momento, que seja a encarnação, existe ali misericórdia divina. Às vezes, aos nossos olhos, nus, cruz diante de uma situação, a gente tem os nossos porquês, as nossas interrogações, e a gente se pergunta: por que acontece isso com fulano? Por que fulano está passando por essa determinada situação? Por que uma criança, fica órfã tão cedo? Por que uma mãe tem a perda física de um filho tão cedo? Ou por que uma mãe, precisa enterrar um filho? Tudo isso existe porquês, mas as respostas virão no momento adequado. Todas as respostas chegarão, e nós precisamos entender que na grande maioria desta trajetória, existe ali uma misericórdia divina tremenda. Às vezes, o filho que teve a perda física da mãe, às vezes tão novo, sem maturidade diante da vida, às vezes é no afastamento dessa mãe que vai surgir oportunidades para que ele possa se edificar moralmente como um ser espiritual que é e do qual precisa daquela situação, daquela evolução. Não só nesses exemplos que eu dei, mas com nós mesmos. Diante de cada situação que a gente passa, existe ali misericórdia de Deus, que nada mais é a oportunidade de edificarmos. Na grande maioria das vezes, é como elas estavam aqui falando, são remédios amargos, mas de grandes curas. Às vezes é necessário experimentarmos determinadas situações tão amargas e às vezes tão cruéis, mas são situações que nós precisamos para que nós possamos nos edificar, como ser humano, para que nós possamos crescer moralmente como espíritos e chegar do outro lado. Apesar de todos os nossos erros, que todos nós temos erros, isso é inevitável, mas que possamos chegar do outro lado, assim como Teresa vem aqui no final relatando. Que bom que Deus existe e valeu a pena ter estado na Terra. Valeu a pena ter passado cada momento que eu passei, seja alegre, seja passando aí luta com o marido, às vezes não tendo aí, sabendo que não tinha um amor correspondido, mas que apesar de tudo isso, ela viu que em cada detalhe tinha ali diante dela a misericórdia divina, que era a oportunidade de reparar aquilo que um dia não foi valorizado, aquilo que um dia ela não deu, E aí ela se vê também muito mais leve, com sensação de dever cumprido. Que nós também possamos chegar do outro lado, embora todos os nossos erros, todas as nossas falhas, mas com o dever cumprido. A balança positiva bem mais pesada do que a balança da negatividade.